Alin Ebrahim, Fikret e Uziaia ligam para o Ferati e perguntam se vai ser o Khan que vai ao restaurante com a intenção de tirar a vida do Fikret. E o Ferati diz, provavelmente sim, eles vão mandar um homem antes, para saber se não é uma armadilha, porque eles não confiam ainda na Nergis. Mas com certeza que se o homem ver que não é uma armadilha, o Khan não vai resistir e vai querer ir para tirar a vida do Fikret. E o Yaya diz, e se a Zeynep estiver lá? E o Ferati diz, ele também irá. Nisso eles desligam o telefone e o Yan diz que tem uma ideia de onde pode ser a emboscada e fala um restaurante que tem uma entrada e uma saída fácil. E eles decidem preparar a emboscada para o Khan naquele restaurante. Fikret olha para o Yaya e diz que história é essa de envolver a Zeynep? A Zeynep não vai. E o Yaya diz, preste atenção, Fikret. Não importa onde vamos arrumar essa emboscada. Com certeza o Khan irá com muitos homens, mas será uma loucura. Mas por acaso, se ele souber que a Zeynep estará lá, ele irá, sozinho ou no máximo com 1 ou 2 homens, para que a Zeynep não se machuque. Será a melhor escolha. E o Musa diz, o que o Yaya quer dizer é que assim que o Khan e os homens dele estiverem chegando, vamos retirar a Zeynep pela porta dos fundos. Ela não correrá nenhum perigo. E eu, o Alin Ebrahim, o Augusto estaremos na cozinha. Vamos proteger a Zeynep. Alin Ebrahim diz, é muito importante que a Zeynep esteja longe daquele restaurante a hora que o Khan chegar. E o Augusto diz, eu a tirarei de lá, não se preocupe. Porque o Ferati vai nos avisar assim que o Khan sair de casa. Musa nota que o Alin Ebrahim está incomodado e pergunta se algo no plano está o incomodando. Alin Ebrahim diz, no plano não, é que para um plano dar certo, as pessoas não podem ficar sabendo. E aqui já tem muita gente sabendo. Ninguém pode contar nada para ninguém, senão o plano não dará certo. E os Kinka dizem que não contarão para ninguém. E o Fikret lembra que o Yavuz quer se vingar e que ele prometeu que deixaria o Yavuz enterrar o Khan para se vingar. E o Alin Ebrahim diz, eu atiro no Khan e o resto você deixa o Yavuz fazer para a vingança ficar completa. E o Alin Ebrahim nem imagina que a Sema e a Edanur estão na casa da Zeynep. E elas dizem que tem algo importante para falar. Zeynep diz, eu não quero falar com vocês, vocês estão apoiando o Alin Ebrahim e ele me enganou. E elas dizem que é importante. E a Nedine e todas as mulheres da casa querem ficar ali para ouvir. Zeynep diz, então fale o que vocês têm a dizer. E a Sema e a Edanur dizem que a Diden estava desconfiada do relacionamento do Alin Ebrahim e da Esma e foi falar com Kemal. E quando ela e o Kemal entraram no quarto, flagraram a Esma e o Alin Ebrahim se beijando. Zeynep fica em choque. Vai para o quarto chorando e liga para Esma. E diz, Esma, a Diden disse que viu você e o Alin Ebrahim se beijando. E a Esma diz, é verdade, mas eu tenho que te explicar. Zeynep desliga o telefone chorando e sofre. Nisso, a Dâmila chega e a Nedine conta para a Dâmila que a Sema e a Edanur foram lá e contaram que a Diden viu o Alin Ebrahim beijando a Esma. Enquanto isso, a Nergis liga pro Sengiz e diz, o Fikret vai sair com a Zeynep essa noite, irão a esse restaurante e fala o endereço do restaurante. E o Sengiz diz, ele vai sozinho? E a Nergis diz, a Dâmila diz que ele e a Zeynep sempre saem, sozinhos, sem seguranças nenhum. E o Sengiz diz, então, hoje vamos vingar o que fizeram com metade. E ela desliga o telefone e fala sozinha, eu me vingarei. Enquanto isso, o Fikret e o
Sota estão conversando e a Dâmila diz que quer falar a sós com o Fikret. E pergunta para o Fikret se foi ele que tirou a vida do Metade. E o Fikret diz claro que não. Dâmila diz todos estão falando que foi você, por ciúmes da Ice. E o Fikret diz eu não tinha nada contra o seu tio. E a Dâmila diz e a Diden viu a Esma e o Alim Ebrahim aos beijos. Enquanto isso, a Ice está no carro furiosa, chorando, acreditando que foi realmente o Fikret que tirou a vida do Metade. Já o Fikret entra furioso no quarto da Zeynep e diz, você sabe que a Esma beijou o Alim Ebrahim? Hein? A Dâmila acabou de me contar. Me diga que isso é mentira, mais uma mentira da Diden. E a Zeynep, que está arrasada, diz é verdade. Mas não foi bem assim. E mostra um áudio que a Esma mandou para ela, dizendo, Zeynep, você não quis me ouvir, mas eu tenho que te falar. A Diden esteve aqui e convenceu meu pai de que o meu casamento com a Alim Ebrahim era uma farsa. E eles estavam indo para o quarto, e eu tive que beijar o Alim Ebrahim para todos acreditarem. Fikret mesmo assim fica furioso e diz, assim que isso tudo terminar, Zeynep, eu vou até lá e dizer para o Kemal que eu vou me casar com a Esma, e se ele não quiser, eu tiro a vida dele, entendeu? Se nós sobrevivermos, é claro. Zeynep diz do que você está falando. E o Fikret diz, eu estou falando que nós vamos ao restaurante, estamos armando uma armadilha contra o Khan, mas se não tirarem a nossa vida nessa armadilha, eu vou resolver tudo. Eu não aguento mais essa situação. Enquanto isso, Alim Ebrahim e Augusto estão indo para o restaurante. E Augusto pergunta se é verdade que o Alim Ebrahim beijou a Esma. Alim Ebrahim diz que não, que foi a Esma que o beijou, mas só para convencer a Diden de que não era tudo um plano, porque ela havia convencido o Kemal. E o Augusto fica rindo do Alim Ebrahim, dizendo que ele só se mete em confusão. E o Alim Ebrahim diz que não teve culpa de nada. E na casa da Zeynep, a Ice chega, furiosa, pronta para enfrentar o Fikret, acreditando que foi ele que tirou a vida do Mithat. E a Diden, que está lá, diz o que você quer. E a Ice diz, eu vim falar com o Fikret, onde ele está? E a Dâmila diz, o Fikret? Ele saiu com a Zeynep para espairecer. A Ice diz, como assim? O Mithat não está mais vivo e ele foi espairecer com a Zeynep? E a Dâmila diz sim. Os dois irmãos agora só ficam almoçando fora, jantando fora, como se vivessem em uma festa. Aí se diz uma festa e sai furiosa, decidida a se vingar do Fikret, sem saber que o Fikret e a Zeynep estão indo para uma emboscada para vingar o que fizeram com o Mithat. Já no carro, Fikret e Zeynep estão conversando. E a Zeynep diz para o Fikret ficar mais calmo. E o Fikret diz, preste atenção. Assim que nós nos livrarmos do Khan, eu vou falar com Kemal e vou resolver essa situação. E a Zeynep diz, mas isso é por amor a Esma ou por ciúmes do Alim Ebrahim? E o Fikret diz, é por amor e por ciúmes. Entendeu? E não diga que você também não está sentindo a mesma coisa. Nisso, Fikret e Zeynep chegam no restaurante e o homem do Khan já está lá os observando, enquanto o Alim Ebrahim e o Augusto e os Kinka estão na cozinha também observando aquele homem, sabendo que ele é um informante do Khan. Assim que aquele homem vê a Zeynep e o Fikret entrarem, ele vai para o lado de fora do restaurante, liga para o Khan e diz o Fikret e a Zeynep chegaram e estão sem seguranças, a barra está limpa. Khan diz, eu estou indo. Avisa ao Sengiz e diz, titio, eu vou para o restaurante, eles estão lá. E o meu pai? E o Sengiz diz, não se preocupe. Está no quarto, eu direi a ele que você foi a Istambul. E o Khan diz, eu vou levar a Zeynep comigo. Enquanto isso, no restaurante, a Zeynep e o Fikret estão conversando e a Zeynep diz que sabe que o Alim Ebrahim está na cozinha e que vai enfrentar ele, porque não quer levar um tiro antes de esclarecer aquela história com o Alim Ebrahim. Fikret diz, então fale tudo o que eu estou pensando também. Nisso, a Zeynep vai enfrentar o Alim Ebrahim.
E diz por que você beijou a Esma, eu só pedi que você fingisse ter um relacionamento com ela. Aline Ebrahim diz, eu faço de tudo para te ajudar. Só fiz isso porque você pediu e veja como estou sofrendo. Pergunte para sua amiga. E a Zeynep diz, do que você está falando nisso? August chega e o Aline Ebrahim diz, tire a Zeynep daqui, o Khan está chegando. E a Zeynep diz, eu não vou a lugar nenhum, e entra novamente no restaurante, senta-se à mesa com o Fikret. E o Fikret diz o que ele falou. Zeynep diz, ele falou que está sofrendo. Fikret diz, eu vou fazer ele sofrer de verdade. Bem na hora, Ice chega no restaurante, estragando o plano de todos. Ice diz, Fikret, o que pensa que está fazendo, hein? Comemorando, você que tirou a vida do Mitad, não foi? Fikret dispare com isso. Ice nisso, Ice puxa uma arma e atira no Fikret. Zeynep fica desesperada. E Aline Ebrahim e Zeynep e August levam Fikret para o hospital, enquanto os Quincas levam a Ice para a casa deles. No hospital, Zeynep está aflita e diz a Aline Ebrahim por que Ice fez isso. Aline Ebrahim diz ela tinha que acreditar que tinha sido Fikret. Nunca imaginamos que ela fosse fazer uma coisa dessas. August diz, mas como ela encontrou vocês? E a Zeynep diz, com certeza, a Damila contou para ela. Aline Ebrahim diz que tem que ir embora, porque senão vai estragar o plano da Zeynep se alguém os ver juntos. Enquanto os médicos cuidam do Fikret, e a Zeynep pede que o Aline Ebrahim fique um pouquinho mais com ela. Zeynep diz, para onde você mandou mesmo a Ice? E o Aline Ebrahim diz, ela está com os Quincas, depois eu vejo o que eu faço com ela. Zeynep diz, quando a polícia chegar, o que eu digo? Aline Ebrahim diz que você foi ao banheiro e quando voltou, já tinham atirado no Fikret. E a Zeynep pergunta se foi no treinamento do Aline Ebrahim que ele aprendeu a mentir também assim, e o Aline Ebrahim diz que sim. August se aproxima e diz que o Aline Ebrahim tem que sair de lá. Nisso, avisam ao Sota que Ice atirou no Fikret. Sota diz para Elif avisar para Nadine que o Fikret foi baleado, mas que está bem. Elif avisa Nadine e a Damila que o Fikret foi baleado e elas correm para o hospital. Enquanto isso, Ice está lá com os Quincas e diz, eu nunca poderia adivinhar que vocês estavam armando aquele plano. Eu fui lá para me vingar sobre o que fizeram com o Metade. Todos estavam lá para vingar a morte do Metade e eu estraguei tudo. E os Quincas tentam acalmar a Ice, convidando a Ice para entrar no meio de trabalho deles, dizendo que ela já começou de cima, tentando tirar a vida do Fikret e Aleto. E Ice diz que quer descansar. E nisso, levam Ice para descansar, enquanto o Yaya fica conversando com Musa e disse, estávamos prestes a acabar com o Khan, e essa louca estragou tudo. E o Musa diz, pense um pouco, ela é milionária. E podemos usar isso ao nosso favor. Olá, pessoal! O que você achou aí da atitude da Ice, gente? Ela atirou no Fikret e acabou estragando o plano do Aline Ebrahim. Escreva aqui nos comentários a sua opinião sobre a Ice. Beijos, tchau! E se inscreva no canal.